Então, essa doença, ela é caracterizada por uma infecção pulmonar. Normalmente, ela vem logo após a infecção por micoplasma. Então, a gente costuma dizer, né, que a bactéria envolvida, ela faz uma parceria com o micoplasma e ela costuma fazer continuidade das lesões causadas por esse agente primário. É uma síndrome muito comum, de ampla distribuição, e um dos prejuízos que ela causa, não só na granja, mas também no abate, quando a gente tem aí aderência, né, e condenação de parte da carcaça do animal. Então, quem que é a bactéria envolvida? A Pasteurella mutocida, porém não é a D, né? A D ela foi associada à RAP, a rinite artrófica progressiva. Mas eu tenho aí mais outros sorotipos, inclusive o sorotipo A e o B, que estão associados a esse quadro aí de pneumonia. É uma bactéria que ela é muito comum na granja, ela é de fácil transmissão por contato direto ou fomites contaminados, mas principalmente há vetores que podem distribuí-la na granja, como por exemplo roedores. Então, a gente sabe que tem uma associação direta, granjas que não fazem controle de vetores, como roedores, e a ocorrência desse agente dentro do rebanho. A patogenia também não é conhecida, né? Sabe-se que, por ser uma gram negativa, a gente tem aí o lipopolissacarídeo, que vão estimular dentro do animal a liberação de citocinas inflamatórias. Além disso, sabemos que ela possui o ácido hialurônico, que isso permite que a bactéria sofra o processo de escape imunológico, uma vez que ela impede a presença dessa cápsula, ela dificulta a ação do macrófago sobre a bactéria, né? E aí a gente tem aí quadros de choque endotóxico relacionado a outros fatores de virulência que são produzidos pela Pasteurella. Quando a gente estuda a ocorrência clínica dessa doença na granja, normalmente ela é dividida em 3 formas, 3 apresentações. E aí eu tenho a forma aguda, que é uma forma rara. Normalmente o sorotipo envolvido é o sorotipo B e traz a morte súbita do animal. Normalmente aí a granja ela chega a 40% de mortalidade em animais em fase de recria e terminação. Outra forma, que é a subaguda, né, que vai causar pleurite, tosse, respiração abdominal, que na granja nós chamamos de batedeira, é quando o animal está com o pulmão tão comprometido, ele não consegue distender o pulmão, então ele fica com aquela respiração curta e rápida e abdominal, né? E aí, muitas vezes, nessa apresentação aqui, ela é confundida com Actinobacillus pleuropneumoniae, necessitando, portanto, de um diagnóstico diferencial. E a forma crônica, que é a forma mais comum da doença, né? O animal ele tem aí acessos de tosse, algumas vezes ele nem é percebido pelo produtor, né? E o que acontece? O animal, devido a esse quadro aqui, ele vai ter um baixo desempenho, uma queda, né, na produção, e normalmente é a que faz continuidade aí com o micoplasma. Então, quando a gente percebe, né, lesão de micoplasma, e na hora da necrópsia a gente vai avaliar esse pulmão, a gente percebe que, principalmente no lóbulo aqui, cardíaco e diafragmático, lesões aqui como se fosse uma continuidade do micoplasma, né? Então, áreas de consolidação pulmonar, hepatização, mostrando que essa bactéria ela vem aí logo na sequência, né? Após o agente primário, que foi o micoplasma. Então, aqui, esse aqui é um pulmão comprometido,
E aí a gente percebe aí várias alterações. Então, eu tenho aqui na parte crânio-ventral áreas de consolidação pulmonar. Eu consigo ver aqui uma pleurite, né? E aqui eu já tenho um lóbulo diafragmático bem já tomado, né? Aqui parece até, inclusive, que eu tenho uma pneumonia intersticial, possivelmente por um agente viral, mas eu tenho comprometimentos aqui de áreas de consolidação decorrentes, possivelmente, da Pasteurella. Bom, como é realizado esse controle, né? O controle ele vai ser utilizado com manejo adequado de antimicrobianos. Então, eu tenho que avaliar aí essa questão de antibiótico por causa de cepas resistentes para Pasteurella, já que é uma bactéria muito comum. A gente tem muita resistência nessa espécie, né? Sempre pensar, então, realizar anterior à medicação o teste de sensibilidade, que é o antibiograma. Considerar infecções mistas, porque às vezes você medica e não foi responsivo, ou seja, a doença continua acontecendo, mas é porque eu tenho outro agente envolvido, um vírus ou qualquer outro agente envolvido. E cuidado com a questão de resíduos também. É uma doença que já acontece também mais tardiamente, ou seja, o animal bem próximo ao abate. Então, é muito comum a granja medicar e não respeitar o período de retirada, né, da droga. E isso pode trazer aí um prejuízo, uma vez que pode ser detectado pela inspeção o resíduo da droga na carcaça. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.